Meus caros irmãos e irmãs, estamos no tempo da Quaresma, tempo de penitência, de conversão, de mudança de vida. O Senhor nos convida, neste segundo domingo da Quaresma, nossa liturgia nos convida a escutar a voz de Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a ver aquilo que precisa ser transfigurado na nossa vida, nas nossas realidades de hoje, né? Vimos aqui no Evangelho da narrativa de São Marcos, Jesus vai subir a uma alta montanha levando consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né? A montanha, na linguagem da Sagrada Escritura, mais do que um lugar físico, é o lugar do encontro com Deus, da intimidade com Deus, tem neste sentido. Lá nesta montanha vai ter aquela experiência maravilhosa, a transfiguração do Senhor. Jesus que se transfigura, né, diante destes 3 discípulos que representam a lei e os profetas, né? Cada um de nós hoje somos chamados também a fazer esta experiência da montanha, estar na intimidade com Deus, né? Estar em harmonia com Deus, como esteve lá Pedro, Tiago e João, que ficaram lá extasiados diante daquela realidade. A transfiguração do Senhor, podemos dizer, é já uma antecipação momentânea da glória do Senhor, da ressurreição do Senhor, né? Mas só que Pedro não entendera aquele momento lá, né? Pensando que sua ideia, na sua mentalidade, na sua cabeça, que Jesus, para cumprir o seu projeto, não teria que passar pela paixão, pelo sofrimento, pela morte. Por isso ele vai dizer, né? Mestre, é bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra Elias. Me diz aqui o texto sagrado, Pedro não sabia o que dizer. Mesmo na convivência com Jesus, ainda não conhecia o seu projeto de doar a vida, de serviço, de entrega. Pensava ele num Cristo que viria com poder, com as armas, neste sentido, um Cristo, podemos dizer, triunfalista, né? Com prestígio, poder. Esta era a mentalidade de Pedro. Contrário, Jesus, para seguir o seu projeto, para chegar à glória, para chegar à ressurreição, passou pelo caminho do Calvário, passou pelo caminho da entrega, da morte de cruz. Então, o que é que nós podemos aprender com este evangelho de hoje, né? Eu falei que a montanha é o encontro com Deus, é a intimidade com Deus. Podemos dizer numa linguagem mais pedagógica, né? Nós aqui estamos no encontro com Deus, né? Quando você reza, quando você participa da missa, quando você faz a novena, quando você faz a adoração, estamos lá na montanha, né? Podemos dizer assim, no encontro, na intimidade com Deus. Mas não nos deixemos cair na tentação como o de Pedro, né? É bom, basta fazer isso, basta estar aqui na montanha, né? Não precisa fazer mais nada, né? Não tenhamos uma espiritualidade assim, focada somente numa espiritualidade intimista, do eu mesmo, né? Não se preocupando com o outro. É preciso estar na montanha, sim, estar na intimidade com Deus, mas não esquecendo sempre de descer à planície, né? Ir ao encontro do irmão, ir ao encontro daquele que está necessitado, daquele que está doente, do sofredor, do pobre, do marginalizado, né? Então é preciso estar atento a isso, não fugir
das realidades humanas, dos problemas humanos de hoje, né? Então é preciso ter em mente, né, lendo, refletindo sobre este evangelho de hoje, da transfiguração do Senhor, estas duas dimensões para que nós possamos viver bem a nossa espiritualidade, né? A dimensão da intimidade com Deus, do encontro pessoal com o Senhor, estar na montanha, mas não esquecendo também a dimensão da fraternidade com o irmão, tá? Olhando a nossa realidade, né? Então, tantas vezes a gente tem a tentação, como Pedro, né? Eu já venho na missa no domingo, não preciso mais fazer nada. Não é assim, né? É preciso que a nossa fé, nossa religiosidade esteja ligada aos fatos concretos da vida, né? Então, este nosso evangelho de hoje, né, tem para nós uma pergunta, né? Cada um pode se perguntar: o que é que precisa ser transfigurado lá na minha família, né? O que é que precisa ser renovado, mudado, transformado na minha família, no meu bairro, dentro de mim, né? Da minha cidade? É preciso a cada dia a gente ser um cristão renovado, mudar a nossa maneira de ser, de pensar e de agir para melhor, né? Seguindo o exemplo, né, como nós vimos na primeira leitura de hoje, de Abraão, que é um exemplo para nós de fé, de fidelidade, que não hesitou, né, em querer sacrificar o seu filho único, Isaque, mas Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida, né? Então vamos pedir a Jesus que cada um de nós, olhando para dentro do coração, possamos ver aquilo que precisa ser mudado, ser transformado, e que saibamos, né, que a cruz, que a morte, né, não é a última experiência nossa. A última experiência é a ressurreição, é a glória, mas isso tem também os desafios. Para chegar a isto, a glória, as alegrias, como Jesus, nós temos também que enfrentar vários desafios, vários obstáculos, né? Porque para o seguidor de Jesus, a vida não é fácil. Não foi fácil para Jesus, não é fácil para cada um de nós. Temos que enfrentar os desafios, as dificuldades da vida, sobretudo que a gente possa também, sobretudo neste tempo de pandemia, de dor, de sofrimento, sermos mais sensíveis às realidades de sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.